Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos essa celebração da paixão de nosso Senhor. Como ouvimos no Evangelho de hoje, narrado, dos dois capítulos de São João, 18 e 19, se narra toda a história de como aconteceu a crucificação, morte, como Jesus foi entregue. E ali também, na primeira leitura de hoje, nós vimos a história, o quarto cântico do servo sofredor, que se baseia praticamente a toda uma teologia cristológica. Por quê? Fala daquele servo que sofreu, que não tinha aparência humana, que estava ali para se entregar, mas também que no final triunfa sobre a morte. Então, assim, nós temos uma liturgia riquíssima. A gente vê que, seguindo o Evangelho, a narração, a gente vê momentos acontecendo. Momentos em que Pedro ali nega Jesus, em que Pedro ali corta a orelha daquele soldado, do sumo sacerdote. Então, temos muitos momentos assim que dá para a gente se incluir na história. Por quê? Nós fazemos muitas coisas parecidíssimas, afastando Jesus de nós, deixando Jesus distante, porque queremos fazer a nossa vontade. Ali, como sumo sacerdote, queriam fazer a vontade deles, porque Jesus estava atrapalhando. Jesus estava pregando a verdade, mostrando a verdade para cada um deles, mas eles não queriam aceitar. E mais uma vez a gente ouve o sumo sacerdote Caifás dizendo: é melhor que um pereça do que todos. Isso acontece com pessoas que muitas das vezes estão subindo na vida, pisando em cima dos outros. Quer que todo mundo fique embaixo dos seus pés e ali possa subir. Acontece na nossa sociedade. Acontece em momentos parecidíssimos com a história de Jesus. Pessoas que querem tirar proveito sobre o outro. E Caifás, ele queria tirar proveito assim em cima dos outros judeus. Por quê? Se Jesus continuasse a anunciar, a denunciar as coisas ali, os judeus iriam acreditar em Jesus. E eles perderiam ali. Por quê? O povo, como acontece hoje, é vocês que sustentam a igreja, então o povo daquela época também sustentava o templo. Ali nos sacrifícios que tinha, quando nascia uma criança, com 8 dias ia lá, como aconteceu com o próprio Jesus. Então, era-se dado ali, comprado os pombos, as rolas, para poder sacrificar ali. Então, eles tinham um lucro. Então, não poderiam perder aquilo. Mas, assim, a gente olha na continuidade do texto, o que vai acontecendo. O discípulo que era conhecido ali de Pilatos, adentra, vai lá no julgamento de Jesus, está junto. E nós, muitas das vezes, não estamos junto de Jesus, nós fugimos. No momento em que é para nós anunciarmos Jesus, no momento que é para nós mostrarmos Jesus com a nossa vida, nós estamos fugindo, nós não queremos nos aproximar. Jesus, ele fala, no caso lá, quando Judas chega lá e entrega ele diz: deixai que estes possam ir. Ele não queria que ele sofresse o que ele estava sofrendo, porque, como nós ouvimos nos evangelhos dos dias anteriores, ainda não era a hora dos seus discípulos de sofrer, mas iria chegar o momento. Iria chegar o momento que os discípulos iriam passar por tudo aquilo. E nós hoje, diante desse momento que celebramos a crucificação de Jesus, a sua paixão, a gente não quer passar, a gente quer ir direto para o céu, a gente quer ir direto fazer a Páscoa. E cadê a cruz? Cadê a cruz que nós deveríamos passar? Porque o próprio Cristo passou. Nós temos que passar antes pela cruz. As dificuldades, os sofrimentos que nós passamos, é a nossa cruz.
E nós temos que passar por isso para poder chegarmos à Páscoa eterna. Um ponto importante que a gente também medita neste evangelho de hoje é justamente sobre o jardim. O jardim que nos lembra o quê? O jardim do Éden, né? Lá no início, onde Deus criou o homem, a mulher, criou tudo, e estavam presentes. E no mesmo jardim adentra, não o mesmo jardim, né? Mas no jardim adentra quem? Judas, o traidor, para poder entregar Jesus. Esse Judas que muitas das vezes adentra na nossa vida, porque a nossa vida tem um jardim onde nós nos encontramos com o Senhor, e muitas das vezes estamos deixando Judas trair o Senhor dentro de nós. Estamos deixando esse jardim se perder, esse jardim morrer, porque não damos a oportunidade do Senhor fazer florescer, frutificar dentro do nosso coração. Temos que olhar para este evangelho, para a nossa vida, o que é necessário, o que precisamos nos espelhar ainda mais para poder vivenciar isso. É um evangelho muito longo, mas os pontos assim que a gente tem que tirar para meditar na nossa vida. A gente vê acontecendo tudo, né? Acontece Jesus ali entregue, Jesus é capturado, Jesus é julgado. Em nenhum momento ali Pilatos quer condenar Jesus. Mas diante de tudo isso que aconteceu aqui, eu faço uma pergunta para cada um de nós: quem nós estamos sendo diante deste momento? Nós estamos sendo Maria, Pilatos ou Pedro? Porque Pedro, ele nega Jesus. Nós estamos negando Jesus na nossa vida. Pilatos, ele não condena, mas pela influência dos outros ali, ele acaba cedendo. Muitas das vezes nós fazemos isso. Nós estamos numa bela caminhada, estamos ali, Senhor, não te abandono por nada nessa vida. Aí vem influencia a gente, muda toda a nossa vida, manipula a gente e a gente vai lá e cede. Ou nós estamos sendo Maria, que focamos no Filho, que focamos no próprio Cristo. Temos um foco na nossa vida, que é alcançar, é estar diante do Cristo. Nós temos que refletir essas três perguntas. Quem nós estamos sendo diante de Jesus? Quem eu sou diante de Jesus? Porque Jesus, ele quer uma resposta nossa. Diante do Evangelho ainda, a gente meditar mais um pouquinho, a gente vê que lá no final, né, Jesus está com a sua mãe, ali vendo sua mãe diante dele, e naquele momento entrega a sua mãe ao discípulo amado. Que a gente vê ali como no João, o discípulo. E Jesus entrega a sua mãe a cada um de nós. É para que Maria se torne a mãe da humanidade. Ela já é mãe de Deus. Então, a partir daquele momento, ela se torna mãe de toda a humanidade, ali representada por um discípulo. E ao mesmo tempo que ele entrega Maria como mãe, também entrega João como filho. E o Senhor nos entrega nos braços de Maria como filhos dela. Nós somos filhos desta mãe que nos ama, desta mãe que foca sempre no Cristo. Então não percamos as nossas esperanças, foquemos no Cristo, como Maria nos ensina. Como Maria, diante daquela cruz de sofrimento que ela estava ali por ver seu filho, mesmo assim ela não fugiu, mesmo assim ela permaneceu. É a perseverança dela que nós devemos trazer para a nossa vida, porque a cruz vai vir, como chegou para ela, não ela carregando a cruz, mas ao ver seu filho sofrendo tudo aquilo, foi a cruz de Nossa Senhora também. Ela passou por todo aquele momento. Tem mães, tem pais que passam essa mesma dificuldade com os filhos, porque os filhos não obedecem, os filhos caem no mundo aí da perdição, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e os pais estão ali sofrendo, os pais estão carregando a cruz.
Mas quando o filho retorna, estão todos lá, esperando o filho. Porque pai e mãe não desistem. Pode vir tribulação, pode vir o filho, ver o filho no poço, mas ele está ali, rezando, lutando para que o filho possa sair, ser resgatado. E nós precisamos nos sentir assim, resgatados por Cristo, resgatados por Nossa Senhora, que mesmo morrendo na cruz ali, o Cristo, Ele resgata cada um de nós, porque foi pela sua morte naquela cruz que nós conseguimos a vida eterna, nós conseguimos ir para a eternidade, ao lado do Pai. É isso que Jesus nos ensina, a batalhar, a ir até o final. E no finalzinho mesmo do Evangelho, o Senhor diz: Pai, em tuas mãos, como ouvimos a resposta do Salmo, eu entrego o meu espírito. Que nós possamos também entregar a nossa vida, nosso espírito a Cristo, para que nós sejamos merecedores desta salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.